Irmãos, esses momentos que a gente vem à casa do Senhor, onde o Senhor, pela sua palavra, nos orienta que devemos congregar, isso também declara confiança em Deus. E Deus, como tem uma natureza abençoadora, Ele vai estar nos recompensando e abençoando a nossa fé, a nossa confiança a Ele. E este momento, deste culto, é também um momento muito precioso, porque Deus se faz presente. E Ele, como esse Deus onisciente, sabe o que precisamos. Nós podemos ver um ao outro e agradecemos a Deus pela visão que Ele nos dá. Mas o coração do homem só Deus sabe, só Deus visita, só Deus conhece. O nosso lar, só Deus sabe o que o nosso lar precisa. E até o momento que hoje possamos estar vivendo. O casamento, só Deus sabe o que se precisa. E é na nossa fé, na nossa confiança, na nossa busca, que os resultados acontecem. A bênção é derramada. A Bíblia diz, falamos esses últimos dias, que todavia, domingo, eu falei à noite, lembro agora, todavia o meu justo viverá pela fé. E essa fé, irmãos, ela é declarada quando buscamos. A fé, ela não é genuína se nós descansamos esperando cair do céu. Não é dessa forma que o Senhor tem nos ensinado. É a busca. Jesus diz que é pedindo, buscando e clamando. E batendo. Jeremias que disse clamando. Então nós temos que nos atentar à direção para que a bênção seja derramada em nossas vidas. Eu digo, irmãos, aqui sem medo de errar, porque também sou família, como todos que aqui estão presentes hoje somos servos e aqueles que estão nos ouvindo como servos, que todos nós, mas eu digo sem medo de errar, sem exceção, desejamos verdadeiramente ser abençoados. Sim ou não, igreja? Sim ou não? E quero dizer uma coisa pelas Escrituras, pela palavra. E Deus tem aquela bênção que no seu coração está desejoso. Mas Ele quer essa declaração de fé. Se Ele diz, todavia o meu justo viverá pela fé, então nós temos que declarar essa fé. Nós temos que ter atitudes de fé, para que essa bênção que o nosso coração está desejoso, possa ser derramada em nossa vida. E eu creio, como todos aqui presentes, e aquele que nos ouve, que nós queremos uma família feliz. Quem não quer uma família feliz? Queremos, amamos nossos familiares. E queremos ver um casamento abençoado, queremos ver filhos abençoados, e queremos também sermos abençoados. Então, meus queridos, amados irmãos, para que essa bênção que está nas mãos de Deus chegue até nós, há uma necessidade de termos uma atitude de fé. O envolvimento com Deus, a aproximação com Deus. Vamos ver se a nossa irmã Josefa está lembrada. As duas primeiras palavras que Tiago fala no capítulo 4, verso 8. É fazendo um exame de consciência. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então veja, há uma necessidade de chegarmos a Deus para que Ele chegue a nós. Porque Deus, Ele quer ver a nossa fé declarada. Se nós chegamos a Deus, declaramos uma fé, e Ele se chega a nós. Aí você vai lembrar, o quanto você tem na sua labuta diária com família, no seu trabalho,
das suas necessidades, no cuidado dos seus filhos, num bom casamento, num bom relacionamento matrimonial, e até podemos dizer para os jovens que estão aqui, um namoro para um casamento promissor e vencedor. Chegando a Deus, Deus é esse Deus da providência. Só lembrando para os irmãos, no sacrifício que Abraão foi realizar ali no Monte Moriá, ele tinha como cordeiro para ser sacrificado o seu próprio filho, o filho da bênção. Mas veja, irmãos queridos, como a fé de Abraão ali foi apurada, aprovada. Porque Abraão, mesmo sendo aquele filho que ele tanto esperava, que foi prometido por Deus, que Deus tinha lhe dado, e agora Deus tinha pedido como sacrifício, que ele fosse imolar o seu filho. Deus provou a fé de Abraão e declarou o seu poder de um Deus provedor. O Jeová Jirê, o Deus da providência. Então a fé, a aproximação de Abraão, a confiança de Abraão a Deus, sabendo que tudo aquilo era para o bem dele, mesmo sacrificando aquele único filho de promessa. Mas ele creu e confiou. Ele se chegou a Deus através da sua fé, e Deus providenciou o verdadeiro holocausto. Aquele cordeiro que seria sacrificado ali, imolado, naquele altar da qual Deus mandou que Abraão preparasse. Lembrando dessa história, podemos lembrar da nossa vida diária. Daquilo que muitas das vezes você tem uma visão que é impossível acontecer, se realizar algo na sua vida, e algumas coisas que no momento de hoje você está enfrentando, ser resolvido, ser abençoado. Deus, como fez com Abraão, Ele vai providenciar para você também aquilo que seja necessário para a sua vitória. Aquilo que seja necessário para a sua família ser feliz, para o seu casamento ser feliz, para os seus filhos serem felizes. Isso também é uma declaração de fé, nós confiarmos e esperarmos no Senhor. Essa busca, esse envolvimento com Deus, faz o coração de Deus derramar a bênção naquilo que você necessita, na situação que você está enfrentando. Deus, Ele é fiel à sua palavra. O que nós precisamos, irmãos, somente acreditar em Deus, buscar a Deus, se entregar ao Senhor totalmente, com uma fé viva, uma fé real, de esperança real em nossas vidas, que Deus vai realizar e Deus vai fazer acontecer. Falando de família, lá em Gênesis capítulo 11, do verso 26 ao 32, está escrito assim, que vai falar diretamente sobre a vida de Abrão, na época chamado Abrão, os seus pais, seus irmãos, vai tratar de uma família literalmente, e do que Deus faz essa promessa a essa família, através de Abrão, pela sua busca e seu envolvimento. O verso 26 assim está escrito, viveu Tera 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. São estas a geração de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril e não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã,
filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. Amém? Literalmente trata-se de uma família. Tera era o pai de Abrão. Naor era o irmão de Abrão. Sarai era a mulher de Abrão, que depois Deus mudou os seus nomes para Abraão e Sara, não é? Então, irmãos, essa foi a história de Abraão. Deus também, na família que hoje Ele instituiu para cada um de nós, criou para nós, temos desafios nesse mundo tão difícil que nós estamos vivendo. Esses desafios, a gente pode estar despertando nas questões enfrentadas diárias, e onde podemos entender perfeitamente que não podemos recuar dos desafios, mas pela fé e pela confiança, nós devemos enfrentá-los sabendo que a nossa vitória já está segura por Deus, pela nossa fé, pela nossa dedicação, pelo nosso amor para com esse Deus que nos criou. E Deus, irmãos, diante do que nós sempre ouvimos e compartilhamos, Deus, Ele não nos abandona. Deus, Ele tem cada dia procurado nos auxiliar naquilo que é necessário, nos ajudar, suprir, e a gente entende isso. Muitas das vezes, até momento que a gente pode refletir agora, que a gente reconhece que não estamos merecendo. Mas Deus, pela sua misericórdia, bondade e amor, tem nos concedido, tem nos ajudado a vencer os desafios, as situações que passamos, por esse amor verdadeiro que Ele tem por nós, de nos criarmos para vivermos com Ele eternamente. Deus, Ele é um Pai verdadeiro, é um Pai cuidadoso, é um Pai que deseja o melhor para o seu filho. E a gente pode estar lembrando desse amor real e verdadeiro quando Deus deixa a sua glória. Se esvazia-se de si mesmo, como os escritos das Escrituras Sagradas nos ensinam, para não nos perdermos. Isso é um amor do Pai, e entregando o seu Filho unigênito, para que Ele morresse por nós, para que nós tivéssemos vida, porque o pecado estava tirando a nossa vida, estava nos separando de Deus eternamente. E Deus, por esse amor, vem a essa terra como Filho Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual de Deus, e vai àquela cruz derramar o seu sangue, verter o seu sangue, para que esse sangue, pelo nosso arrependimento, nossos pecados fossem apagados, nós fôssemos redimidos, restaurados, renovados, termos um novo nascimento, sermos inocentados, para que nossa família se torne abençoada. É o que nós, irmãos, jamais podemos esquecer daquilo que Deus traz ao nosso coração, para que não possamos sermos enganados por este mundo. O mundo hoje está contaminado de heresias. O mundo hoje está contaminado com muitas falsas doutrinas. O mundo hoje está contaminado com muitos falsos profetas. O mundo hoje está contaminado com muitos falsos crentes. Que coisa ruim de ouvir, não é? Mas é uma realidade. O homem desobedeceu, o homem perdeu o temor a Deus. E hoje, como escolhidos de Deus que fomos, que estamos na presença de Deus, na obediência,
precisamos, cada momento da nossa vida, nos revestirmos, buscando a Deus. Vamos lembrar de novo de Tiago? Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então temos que buscar. Jesus disse, registrado lá por Mateus, o apóstolo, capítulo 7, versos 7 e 8, que aquele que pedir recebe, aquele que buscar encontra, aquele que bater ele abre. Ô irmãos, é palavra de Jesus Cristo. Nós precisamos pedir pela nossa família, buscar a Deus pela nossa família, bater na porta dos céus para a nossa família, para Deus abençoar, para Deus sustentar. Para Deus trazer a nós essa grande vitória. Amados irmãos, no capítulo 12 de Gênesis, no verso 1, está escrito assim: ora, disse o Senhor a Abrão, saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Amados, o que é que você pode entender da atitude de Abrão, receber uma ordem do Deus que lhe criou, e mandar que ele saísse assim, sem saber para onde ia, caminhar pelo deserto? Será que podemos refletir profundamente em nós mesmos sobre essa fé de Abrão? Será que nós iríamos? Abraão era um homem rico. Abraão tinha muito gado, muita terra. Abraão tinha família. Mas Deus disse: larga tudo aí, sai. Leve sua família. Será que nós, pela nossa fé, faríamos o mesmo? Largar tudo, deixar as terras tudo lá? Será que nós podemos refletir em algumas situações que vivemos hoje e o mundo tenta oferecer algo para nós, e nós rejeitarmos tudo isso que o mundo tenta trazer para confiar em Deus, nas promessas, mesmo naquilo que você não está vendo? Porque o autor de Hebreus deixa claro o conceito de fé, o firme fundamento nas coisas que não se vê, mas que se espera. Fundamento é alicerçado, confiante plenamente. Você está seguro da fé. E é o que hoje nós aceitamos esses desafios como famílias. A luta é grande. Marido cuidando de mulher, mulher cuidando de marido. Marido e mulher cuidando de filhos. Agora, administrar a casa, suprir a necessidade. Podemos ver aqui com a nossa irmã Catilúcia, com esses 3 filhos que lutam para manter, para vestir, para calçar, para comer, para cuidar, para educar. Então veja que é Deus, precisamos chegar a Deus para Ele chegar a nós, para Ele chegar em nossa casa. Aí a irmã Josefa vai falar sobre Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, é em vão o que a gente tenta fazer dentro do lar, o que eu tento ensinar aos meus filhos por minha conta, o que eu tento manter a minha casa, o meu casamento por minha conta, vai ser em vão. Então é o Senhor que tem que edificar. É assim que Deus, nessa família de Abrão, preparou o coração de Abrão para que Abrão declarasse essa fé, para que hoje nós fôssemos contagiados pela fé de Abrão, pela posição tomada de Abrão. Para quê? Para que a sua família seja abençoada, porque Deus quer abençoar a nossa família. Amados, Deus escolheu uma família, Abrão e Sarai, de uma cidade chamada, como diz o texto, Ur dos Caldeus, localizada lá no Iraque hoje, o Iraque moderno, né? Na época, a população
todo o seu padrão era antigo. E era uma cidade idólatra, de pagãos, vivia o paganismo. Aí veja, meus queridos, hoje, a incredulidade que reina na terra e na geração que vivemos, como naquela época de Abrão, ali em Ur dos Caldeus, essa cidade terrível, mas era uma cidade grande. Hoje nós aqui vivendo, precisando também como Abrão e Sarai, como família de Deus, declarar essa nossa total confiança em Deus, esperando em Deus. Irmãos, Ur dos Caldeus era uma cidade que tinha muitos problemas. No verso 30, está escrito assim: Sarai era estéril e não tinha filhos. E naquela época, as mulheres que não tinham filho eram consideradas como amaldiçoadas. Como amaldiçoadas. Abraão e Sara, irmãos, viviam nessa cidade terrível, já de idade para engravidar, mas ela era infértil. Aí veja o que Deus faz nessa família, o abençoa, abrindo a sua madre, que era o desejo, a alegria de Abraão com Sara, ter esse filho. Meus queridos, nos seus dias, os filhos eram essenciais para a segurança. Se a família não tivesse filho, como eu disse, era maldição para Deus, como eles consideravam. Esse era o cenário daquela família de Abraão. Hoje, qual é o cenário da sua família? Como você tem visto a sua família? O que é que vocês estão vivendo como família? A fé de Abraão deve encher a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, de uma confiança plena, independente daquilo que o mundo esteja vivendo. Deus, Ele é fiel à sua palavra. Deus, Ele tem como atributo grande em abençoar. Deus tem prazer em abençoar. Deus tem prazer em operar milagres na vida da família. Vejamos 3 desafios para a nossa família. O primeiro, família desafiada a se afastar do mundo. Famílias desafiadas a se afastar do mundo. E esse mundo é mau. Então nós temos que ter a consciência que temos um Deus como exemplo dessa família de Abraão e Abraão, que Deus supriu, Deus manteve Abraão caminhando no deserto, sustentando seus animais, sustentando aqueles que o seguiram, para ir até a terra que manava leite e mel. Hoje nós caminhamos por esse mesmo deserto, porque o mundo é um deserto, o mundo é mau. Mas precisamos, como Abraão, estarmos seguros e firmes que o Deus Todo-Poderoso que nos criou nos acompanha, está ao nosso lado, está nos mantendo, por mais que pelo dia seja um calor insuportável, à noite um frio insuportável, Deus está ali para dar a condição de você vencer, seja uma grande tempestade de chuva, seja um sol escaldante. Deus está ali para suprir. Olhando para hoje das pelejas diárias, dos desafios enfrentados hoje como família, Deus está conosco, para também diante das tempestades, das situações de hoje, a gente vença, a gente possa superar, a gente possa passar pelas situações difíceis. Mas olha qual é o desafio nessa primeira parte nossa. O desafio, meus queridos amados, de nos afastar desse mundo mau, de abandonarmos esse mundo mau.
A gente precisa, meus queridos amados, a gente pode observar em Abraão, nesse verso 1 do 12, que Abraão saiu com sua parentela, Abraão saiu sem saber qual era o seu destino, Abraão saiu pelo deserto. Hoje, quantas situações que a gente olha para um lado e para outro, vê como deserto, não tem nada, não tem plantação, não tem água. E agora? É onde lembramos do Deus que nos criou, que criou a família, que criou o casamento, que criou os filhos. Está ali ao nosso lado para suprir o que for necessário. Mas é preciso aceitar o desafio de se afastar do mundo mal, de sair fora deste mundo mal. Irmãos, imagine você com a sua família deixando seu país, deixando sua casa e sua terra, tudo aquilo que Deus lhe deu, deixando a sua parentela nesse sentido geral. Aí Deus vem e diz para você, vai para a terra que eu vou lhe mostrar. Vá para algum lugar. E agora? O que nós podemos refletir? Essa situação caótica que vive a humanidade. E nós, como seres humanos, famílias, mas famílias especiais, famílias escolhidas e abençoadas de obediência e temor a Deus. Mesmo dentro desses desertos da vida, do caos que vive o mundo, temos um Deus que supre toda a situação. Temos um Deus presente para nos abençoar. O que precisamos é somente obedecer. Então Deus deseja que a gente tenha uma maior confiança nele, independente de qualquer tipo de luta que você venha passar. É preciso compreender que Deus existe e é maravilhoso. Deus quer verdadeiramente que nós possamos andar com fé. Foi a situação de Abraão, fé, confiança. Amados, a saída de Abraão foi um total desligamento das coisas terrenas. Quando nós saímos do mundo, que deixamos o pecado, é um desligamento total dessa terra. Vivemos aqui, mas vivemos dos céus. Essa palavra que agora nos enchemos, vem do céu. É abençoadora, é orientadora, é mantenedora daquilo que venhamos precisar. E é promessa de Deus. É que nós precisamos andar pela fé, confiar em Deus, acreditar na prática, para que essa bênção seja derramada sobre nós. Segundo desafio, o primeiro, afastar do mundo mal. O segundo, a família desafiada a ser bênção da grande nação. Você já olhou para a nação que você vive hoje, que você nasceu? Você é um patriota brasileiro nato. E olha para a sua nação, o que ela está vivendo hoje. E hoje você é desafiada a ser bênção para essa nação. Você está sendo desafiada a ser bênção por essa nação. O verso 2 e 3, olha o que disse Deus a Abraão. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que têm lhe abençoado, e amaldiçoarei os que lhe amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o desafio, nós sermos bênção para essa nação, para o Brasil. Abraão foi escolhido para abençoar a nação, para abençoar o povo. E Deus disse que abençoaria como abençoou a nós, através da família de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Somos abençoados pela obediência, pelo desafio que recebeu Abraão para abençoar as nações. Ele mandou Abraão olhar para o céu e viu uma imensidão de estrelas, incontáveis. E Deus disse, você será o pai de todas elas.
no sentido de famílias, de abençoar todo aquele povo, toda essa nação, onde hoje nós somos abençoados pela fé de Abraão. Abraão acreditou, irmãos. Abraão foi chamado como semente dos descendentes para ser pai da nação santa de Israel. Ele acreditou nas promessas de Deus, que você e sua família será uma bênção. Deus disse a Abraão, e nós hoje somos essa bênção que Deus o abençoou a Abraão, através da família de Abraão. Veio Isaac e Jacó. A família de Abraão. Promessa maravilhosa, irmãos. Terra prometida. Rio Nilo e Eufrates. Uma semente abençoadora da nação de Israel. Irmãos, possamos ver, e para que a gente seja esse perfeito exemplo, como família santa de Deus para o mundo, como foi Abraão. Que a gente seja também, hoje, na nação brasileira, mundialmente, como também fazemos missões mundiais. Sermos a bênção para essas nações, sermos a bênção para o Brasil, sermos a bênção para outras famílias, como foi a família de Abraão para nós. Esse é um desafio, ser bênção para a nação. Deus quer abençoar outras famílias através da sua. Olha o que Deus disse: te abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Irmãos, Deus quer abençoar outras famílias usando o exemplo da sua, da minha, da nossa família. Deus quer abençoar. Eu fui abençoado, a minha família, por outras famílias, que já veio abençoada de Abraão. E nós vamos abençoando outras famílias. Esse cuidado, esse zelo que nós temos pela nossa família, de cuidar dos filhos, de cuidar do casamento, isso seja o homem e a mulher, cada um na sua parte, abençoando um ao outro, para os dois abençoar o lar, a casa, o casamento e os filhos. Irmãos, para encerrarmos, o que Deus quer para a sua família? Outro desafio. O primeiro desafio, irmão Welles, qual foi? A família se afastar do mundo mal. O segundo, ser bênção para as famílias, não é? Na nossa nação, no nosso Brasil e no mundo, não é? E esse último desafio, como famílias desafiadas a viver pela fé. Famílias desafiadas, o desafio de vivermos pela fé. O que podemos refletir até nesse tema terceiro, nesse terceiro ponto? O que podemos entender, irmãos? Somos desafiados a viver pela fé. O que é que podemos entender? Rejeitar o mundo de uma forma geral. Não aceitar as propostas que o mundo tenta trazer para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso casamento, para os nossos filhos. É um desafio. Muitas das vezes parece até ser promissor, parece até ser bom, né? Muitas das vezes vem acompanhado de dinheiro, né? Disse Paulo que o dinheiro é a raiz de todo males, né? Claro que as raízes de todos os males quando vêm pelos caminhos errados, por meios ilícitos, mas dinheiro é bênção, pelo suor, pelo trabalho, né? Abençoa porque faz parte dessa terra, desses momentos terrenos que nós temos. Mas, meus queridos, famílias desafiadas a viver pela fé. Verso 4 e 8. 4. Partiu, pois, Abrão, como lhes ordenara o Senhor,
E Ló foi com ele. E tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Abrão, 75 anos, caminhando por aí afora. Fé. Você já pensou, irmã Josefa? A irmã Maria José Portilho também se convidaram para sair nessa idade dela. Que desafio, não é? Diz o esposo que ele veio pelas enxurradas, né? Aquelas tempestades, chuvas. Veio trazida pelas águas, né? Então, irmãos, esse desafio de vivermos na fé, as promessas, elas continuam de pé para nós, gente. Não vamos abrir mão desse Deus. Não troque nada de Deus, que é qualquer coisa que o mundo tente lhe oferecer. Não troque, rejeite, aceite as promessas de Deus. Mantenha sua fé crescente em Deus. O mundo tenta nos oferecer. Mas tentar não quer dizer que é poder. A nossa fé, a nossa confiança plena nas promessas de Deus está em cima. Está em vigor hoje, nos dias que nós vivemos. O nosso Deus, Ele não desistiu de Abraão e nem da sua família. Abraão, irmãos, na sua obediência, chegou ao ponto que estava disposto a obedecer. Nós temos que chegar ao ponto hoje, nessa geração, nesses momentos que cada dia se encurta para a volta de Cristo. A gente vê o mundo se afunilando. Você sabe como é um funil? É uma boca grande e vai diminuindo, né? Vai afinando. O mundo hoje, cada dia vai afunilando. Quer dizer, os dias estão encurtando. Jesus está voltando, então não é hora mais de querer brincar um pouquinho. Não tem tempo nem para pouquinho mais. A nossa fé tem que ser crescente. Jesus se aproxima. Nós temos que se pegar mais a Deus, porque existe um amanhã. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje, desde domingo, e vamos encerrar no próximo, a Páscoa, celebração da Páscoa. O Cordeiro de Deus que foi na cruz do Calvário, que morreu por nós. Não é em vão. Ele morreu para que a gente tenha vida. E não é hora da gente parar essa caminhada, seja qual for o preço que precise. Nós não podemos olhar para o mundo, nós temos que olhar para o céu. Nós, como servos do Senhor, não vivemos por vista, mas por fé. É confiança em Deus. E este é o momento de nós mais nos firmarmos. Então, irmãos, para acontecer tudo isso, na vida de Abraão, na nossa vida de hoje, estarmos aqui com a nossa família, precisou de uma fé prática, e que essa fé ela continue. Abraão, na sua fé, irmãos, quando chega, aonde ele chegava, ele adorava a Deus e construía um altar. Que nós, onde estivermos, vamos construir um altar de adoração, de louvor, de amor, de dedicação, de obediência e temor a Deus. Esse é o altar que a gente pode edificar aonde quer que a gente chegue. Então, irmãos, para que nós possamos ser essa família vencedora, 3 desafios: nos afastar do mundo mal, ser bênção para uma grande nação e desafiado a viver por fé. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que essa palavra esteja viva em nós, em nossa casa, em nossa família, em nosso casamento. E que Deus seja sempre o centro da nossa vida, o centro do nosso casamento, o centro da nossa família, do nosso lado, dos nossos filhos. Amém? Vamos orar? Que Deus continue nos abençoando. Elias, meu irmão querido, você vai fazer a oração final. Nosso adolescente vai orar ao Senhor. Vamos orar com ele.
Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a consolação, a glória do Senhor, pelo seu Espírito, que aqui se faz presente, seja derramada sobre vós, sobre vossas famílias, sobre os vossos lares, sobre o seu casamento, sobre os vossos filhos, sobre essa igreja viva e santa do Senhor Jesus Cristo, que aqui está reunida, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja viva, santa do Senhor Jesus Cristo diz: amém e glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados.